Então, boa noite, pessoal. Espero que esteja tudo bem com todos. Eu vou me ater aos detalhes, os detalhes das operações, tudo. Então, eu espero que todos vocês prestem muita atenção. E, por favor, se tiver dúvida, pergunta. Porque aí, depois que passou a aula, aí você fica com a dúvida, quando você for operar, você vai ficar fazendo besteira no mercado. E besteira é o que mais pega no mercado. O que a gente mais faz é besteira. Por quê? Porque não seguiu o contexto do mercado. Entendeu? Se você não seguir o contexto do mercado, você vai ficar fazendo besteira. Então vamos lá. A questão da formação do candle vocês já entendem, né? Vou passando rapidinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão me falando. Então, vou pegar aqui os dois tipos de candle. Lembrando, pessoal, o candle ele só é dessa cor porque a gente quer que ele seja. Tem gente que utiliza um branco, outro preto. Tem gente que utiliza verde, vermelho, o verde para subir, o vermelho para descer, ou o branco e azul, aí o branco cai, o azul sobe. Então, assim, isso aqui é a gosto de cada um de vocês. Eu deixo o meu padrão do jeito que o mercado libera pra gente aqui. Então, tá aqui. Para você, pro Maicon, pro Thiago, que não tem ainda muita vivência no mercado, não tem visto a tela, esse aplicativo aqui, ó, que a gente usa é o TradingView aqui, ó, TradingView, tá? Não sei se vocês já acessaram. Tu já acessou alguma vez, Thiago? Então é só digitar aqui, ó, TradingView, aqui, ó, TradingView. É gratuito, tá? Eu uso a versão paga, de vez em quando tá pago, de vez em quando eu esqueço de pagar, mas é gratuito. Você pode clicar, você abre aqui, ó, aí ele vai pedir para você logar. Ó, vou deslogar aqui para você ver como é que é. Ó. Aí vai estar aqui, ó, começar. Você clica aqui, ó, começar. Na casinha aqui, ó, aí já vou logar com o meu Gmail. Você pode logar com o Gmail. Quando você loga com o Gmail aparece essa tela, né? Tá falando aqui para pagar, mas você vai usar a versão gratuita. Você só clica aqui, ó, produtos e vem aqui, ó, super gráfico. Pronto, caiu aqui, beleza? Então, simples. Vamos passar uma pincelada aqui no TradingView. Aqui, pessoal, é onde ficam os ativos, tá? Para vocês que vão começar agora isso aqui, ó. Aqui é onde ficam os ativos. Todos os ativos que a gente opera vão estar aqui. Então, aqui nós estamos no GBP/USD. O que é o GBP/USD? GBP/USD é a libra, né, a britânica versus o dólar, né? Então, libra, tá vendo? Ó, libra esterlina versus o dólar. Euro/USD, ó. Euro/USD é o euro versus o dólar. O USD/JPY é o dólar versus o ien japonês. XAU/USD é o nosso ouro. XAG/USD é a nossa prata. Ou USD/CHF é o nosso dólar americano versus franco suíço. Então, as primeiras 3 siglas refere-se ao nosso primeiro par de ativo e nossas outras 3 siglas refere-se ao outro ativo. Então é um contra o outro, enquanto um está subindo, o outro está descendo. É um trabalhando contra o outro. Temos também os índices. O STEC. O STEC. Temos também nossos índices. O que é o nosso STEC? É o nosso Nasdaq. Nós temos também o S100, que é a mesma coisa, né? Tem o S500. Deu bom, Léo? É o nosso ICP 500. Hoje foi, né? Hoje deu bem. Eu não vou te perguntar o saldo, não. O Guilherme não apareceu também. Beleza. Então, nós temos aqui os nossos índices. Nós temos os nossos metais, né? XAUSD é metal, né? Nós temos os nossos ativos.
Beleza? Então aqui nós escolhemos os ativos que nós queremos operar. Beleza. Visto isso, nós vamos agora olhar aqui os fractais. O que é os fractais? É a quantidade de candles. Quanto tempo leva para um candle desse ser formado? Então aqui, ó, estou no fractal de 1 hora. Então cada candle desse, candle é vela, tá, pessoal? Cada candle desse leva 1 hora para ser formado. Então, se nós estamos no fractal de 1 hora, cada candle desse leva 1 hora para ser formado. Se nós vamos colocar no fractal de 15 minutos, cada candle desse leva 15 minutos. Se eu vou colocar no de 1 minuto, cada candle desse levou 1 minuto para ser formado. Tá, mas qual a relevância disso? É o seguinte, se eu botar no candle de 5 minutos, um exemplo aqui do final, ó. Candle de 5 minutos. Então eu vou marcar aqui, ó, candle de 5 minutos. O que isso quer dizer? Que esse candle aqui ele levou 5 minutos para ser formado. Se eu jogar para o candle de 1 minuto, esse candle de 5 é esses últimos candle de 1 minuto. Entendeu? Dentro do candle de 5 minutos tem 5 candles de 1 minuto. Vocês entenderam? Então o que acontece? Se eu jogar pro de 1 hora, candle de 1 hora, quantos minutos é 1 hora, pessoal? 60, né? Então, é para ter no 1 minuto 60 candles aqui. Então, se você pegar aqui e contar, é para ter 60 candles dentro de um fractal de 1 hora. Entenderam? Entenderam? Então, beleza. Então, voltando aqui, eu vou botar para o fractal de 1 hora novamente. Então, o que acontece? Vamos dizer que aqui nós estamos num fractal de 1 hora. Esse candle levou 1 hora para ser formado. Lembrando que aqui e aqui são os pontos relevantes e importantes dos nossos candles, que nos traz informações referente aqui a abertura do candle que está subindo é embaixo. Por quê? Porque ele abre e sobe. E ao contrário desse, que ele abre e desce. Então aqui é a abertura, aqui é a abertura. Aqui é o fechamento. Então ele foi subindo, tá vendo, ó? E fechou aqui. Ao contrário do outro que foi descendo e fechou aqui. Essa aqui é a nossa máxima desse candle. Consequentemente, aqui também é a máxima do nosso candle. E aqui é a mínima do nosso candle. E aqui também é a mínima do nosso candle. Então, se a gente fosse olhar dentro de um microscópio, diminuindo os fractais, nós vamos ver o mercado fazendo isso aqui, ó, abertura. Aí veio aqui, ó, desceu. Aí veio, subiu, ó. Aí veio, pode ter feito isso e desceu aqui, ó, fechou aqui. Então, o mercado pode muito bem ter feito isso daqui, ó. Quer dizer que ele fez desse jeito? Não. Mas a gente pressupõe que se ele abriu aqui, fez a mínima dele, subiu, fez a máxima dele, ele pode ter feito tudo isso aqui e fechado aqui, ó. A mesma coisa aqui. Ele abriu aqui. Certeza que ele abriu aqui. Pode ter batido aqui, ó. E parou aqui. Então, abertura, máxima, mínima e fechamento. Todo mundo conseguiu entender isso? Por isso que aqui dentro a gente vai conseguir ver o que aconteceu. Um exemplo aqui. Se aqui fosse nos 5 minutos, aí nós teríamos no fractal de 1 hora
30, né? 30, 10 candles, né? Para formar os 60 minutos, né? Se fosse de 1 minuto, aí nós teríamos 60 candlezinhos desse aqui, se fosse no de 1 minuto. Então a gente consegue ver no microscópio o que acontece aqui, ó, dentro desse candle. Lembrando que aqui foi a abertura, aqui foi fechamento. Aqui foi a máxima, aqui foi a mínima. Aqui foi a abertura, aqui foi o fechamento, aqui foi a máxima e aqui é a mínima. Todo mundo entendeu isso? Tá entendido para todo mundo? Beleza? Isso aqui é muito importante para a gente entender como o mercado se posiciona. Beleza. Então, pessoal, vamos lá. Dentro do mercado, nós temos as nossas zonas de liquidez, né? As nossas zonas líquidas. Eu uso essa caixa de Gann e aí eu vou fazendo e vou explicando para vocês. Aqui na caixa de Gann, você vai vir aqui, ó, nessa segunda abazinha aqui, ó, ela vai estar lá embaixo. Você clica nela, quando você for utilizar ela vai estar assim, ó. Opa. Ela vai estar assim, ó, marcado um monte de coisas, assim, ó. Vai estar tipo uma bagunça assim, ó. Você vai deixar ela só assim. O 1, o 50% dela e o 0. Vai estar gravado, estou gravando aqui para vocês verem depois. Então, 1, 50%, 0. Legenda à direita, né, que é aqui. Fundo, aqui o que eu posso fazer? Posso escurecer, posso clarear, deixar mais escura, deixar mais clara. Posso trocar as cores, também difere. Posso deixar também sem cores. Se quiser deixar sem cores, ela fica sem as cores. Tá? Aqui desmarca tudo. Tira tudo isso aqui, deixa a legenda inferior. Nem precisa dessa legenda inferior aqui. Só isso, pessoal. Faz dessa forma aqui. Acabou. Tá feita a nossa caixa de Gann. Para que a gente utiliza a caixa de Gann? Para a gente delimitar a nossa área. E o que isso quer dizer delimitar a nossa área? Nós vamos pegar os candles, né? Um exemplo. Aqui, ó. Vou botar até um paviozinho aqui para cima. Um paviozinho aqui para baixo. Vou puxar mais um aqui. Pronto. Tá. Por que serve a caixa de Gann? A gente vai pegar sempre o último topo e o último fundo. Né? Quando o mercado está descendo, um exemplo. Quando o mercado está descendo. Então a gente pega aqui, ó, o último topo e o último fundo. Para entender o seguinte, nós temos no mercado, prestem atenção, nós temos no mercado 2 pontos básicos de liquidez. Liquidez para comprar e liquidez para vender. Então, nós temos aqui, vamos lá, Mon Gerson, essa nossa zona aqui é a nossa zona de prêmio. E nós temos aqui embaixo, Léo, nossa zona de quê? Pronto. Desconto a gente já sabe que é barato, né? Então no mercado, pessoal, nós temos 2 zonas. Não importa se a cor daqui de baixo for azul, daqui não importa. Isso aqui é só para a gente entender que nós temos 2 zonas no mercado. Se nós estamos numa tendência de baixa, o mercado está descendo. Eu vou fazer alguma operação aqui embaixo, pessoal. Brenda, eu faço alguma operação aqui embaixo? Faço. Faço. Explica. Pode explicar. A gente faz o quê?
Isso. Até onde? Pronto. Gravem. Se tiver um caderno, anota. É detalhe. Se o mercado está voltando, está descendo, e agora ele está voltando, se a gente está num fractal grande, a gente vai jogar para um fractal pequeno para a gente pegar o quê? A mitigação até onde? No máximo, até os 50%. Só que quando a gente tiver numa mitigação, a gente precisa de outro detalhe. Qual é o outro detalhe, pessoal? Léo, bloqueia seu áudio, porque tá saindo bem altão aqui. Eu vou perguntar aqui. Tem outro detalhe aqui para eu poder pegar uma operação de mitigação. Qual é o detalhe que eu pego numa operação de mitigação no fractal menor? O que eu preciso esperar? Isso é outro detalhe. Por quê, pessoal? Por quê? O mercado, ele anda abastecendo. É igual um carro. Você tem que ir botar gasolina para ele continuar indo. Botar gasolina para ele continuar indo. Botar gasolina para continuar indo. É uma viagem. Isso aqui é uma viagem. Você está fazendo uma viagem. Dentro do mercado, nós temos duas nomenclaturas muito utilizadas dentro desse contexto, dessa dinâmica que eu ensino vocês. Nós temos o BOS, prestem atenção, BOS, e Thiago, Marco, vocês anotem isso. Os meninos já têm anotado aqui, ó. BOS é Break of Structure, é quebra de estrutura. Isso aqui é uma quebra de estrutura. Tá? E nós temos também o choque. O nosso change of character, que significa mudança de característica. Então, nós temos essas duas nomenclaturas utilizadas. Quebra de estrutura e o choque, que é a nossa mudança de característica. O que é uma mudança de característica, Renzo? Isso. Então, nós vamos utilizar o nosso choque e o nosso BOS para estar mapeando as nossas estruturas do mercado. Então, vamos lá. O mercado está numa tendência de alta. Um exemplo, para depois a gente voltar para cá. O mercado está numa tendência de alta. Ele deixa um fundo, deixa um topo. E aí o mercado começa a descer. E deixa um novo fundo e deixa um novo topo. O que acontece? Esse fundo aqui quebrou esse topo. Quando ele quebra esse topo, nós temos uma quebra de estrutura, que é o nosso BOS. O que a quebra de estrutura mostra pra gente? Continuidade. Continuidade. A nossa quebra de estrutura mostra continuidade. Então, prestem atenção. O mercado está numa tendência de alta. O último fundo quebrou o último topo. Lembrando, a gente vai marcar com o nossa caixa de GAN. E nós vamos procurar aqui embaixo pontos favoráveis, que a gente chama de order blocks ou fair value gaps, mas isso aqui é só para contextualizar para vocês, depois eu vou explicar para vocês o que é order blocks, fair value gaps, mas a gente não vai tá travado nisso daqui não. O mercado deixou um fundo, deixou um topo, ele vai voltar para pegar
a operação dentro de um bloco de ordens, dentro da nossa Gold Zone, dentro dos pontos de liquidez, que é barato, dentro da nossa zona de desconto, para a gente chegar aqui em cima e fazer o que, pessoal? Vender mais caro, comprar aqui embaixo, vender mais caro, comprar aqui embaixo, vender mais caro. Vocês estão entendendo? Beleza. Se o mercado vier até aqui, pessoal, nós temos uma estrutura saudável? Não, travou para vocês aí? Ah, tá. Ó, aqui, ó, é uma zona de liquidez. Se o mercado não vier buscar aqui embaixo, abaixo dos 50%, ou não bater pelo menos no mínimo aqui, e pessoal, outro detalhe, se o candle fizer isso daqui, ó, tá descendo, né? E ele só fizer isso daqui e fechar acima dos 50%, essa estrutura não é saudável, tá? Ele só veio buscar liquidez. Continua aqui ainda uma zona de liquidez. Agora, se o candle, se vocês não estiverem entendendo, vocês perguntem. Agora, se o candle pega e fecha aqui embaixo mesmo, ó, aí sim, ele capturou a liquidez. Fechou aqui embaixo. Aí sim, a estrutura é saudável. Entenderam isso? Quem não entendeu, pergunte, aproveita e pergunta. Não, não. É porque ele não capturou toda a liquidez que o mercado precisaria capturar. Ele só fez um sweep. Então, se ele fizer um sweep de liquidez, o que é o sweep de liquidez, pessoal? É varrer. Ele só veio varrer a liquidez e subiu. Isso daqui, ele induz o varejista ao erro, né? Nós não temos que trabalhar com o varejo, nós temos que trabalhar com o institucional. O que é o varejista? São as pessoas que estão entrando dentro do mercado tentando capturar alguma coisa, mas a gente faz é consumir a liquidez deles. Entendeu? O erro deles, o institucional, as grandes empresas, os grandes bancos, eles ganham dinheiro com o erro de vocês. Então, se eu estou tentando mostrar para vocês como o mercado se comporta e quais são as técnicas que você precisa estar observando para não cair na manipulação deles. Então, se o mercado ele não fechar aqui dentro, o candle não fechar aqui dentro, se ele fecha, beleza, nós temos uma estrutura saudável. Quando ele voltar, ele de fato fez uma quebra de estrutura. Agora, se ele só fizer aqui um pavio e o candle fechar aqui fora, aqui é só liquidez, tá? Aqui é liquidez. Provavelmente o mercado vai vir depois consumir essa liquidez para depois subir. Aqui, na verdade, ele só iria te manipular. Entendeu? Entenderam? Porque você vai acreditar que o mercado vai continuar subindo, fazendo isso aqui, ó. Mas não vai. Possivelmente, se ele deixa só um pavio, ele vai depois, ó, voltar aqui, vai estopar você, porque você vai fazer o quê? Você vai marcar a sua estrutura agora a partir daqui, ó. Você vai querer marcar a sua estrutura a partir daqui, e aí você vai pegar o último quê? O último topo que ela deixou. Aí o mercado vai descer, ó, pá, vai te estopar. Depois que ela te estopar, ela vai subir. Aí você vai tomar um stop de graça, por quê? Porque não se atentou aos detalhes. Então, se o mercado ele tem que deixar estruturas saudáveis. Se você, vamos lá, apagar tudo aqui de novo, vou explicar para vocês de novo. Isso aqui tem que ficar na cabeça de vocês. Vamos lá. O mercado deixou um topo e um fundo. Desceu até a nossa zona de desconto, subiu de novo. Rompeu o topo. Essa estrutura é saudável? Sim. Beleza? Aí o mercado deixa um último fundo de novo, ó. Deixou um último fundo, um último topo, desceu aqui de novo. Vamos marcar? Ó, vamos agora marcar aqui, ó. Meu último fundo agora é esse. Meu último topo agora é esse. Desceu até aqui. É uma estrutura saudável?
Beleza, então quebrou aqui estrutura saudável, boss. Agora aqui o mercado deixou um fundo, deixou um topo, né? Começou a descer e fez isso aqui. É uma estrutura saudável? Não. Então isso aqui é o que, pessoal? Liquidez. Tiago, Maicon, você sabe o que é liquidez? É onde tem dinheiro. Se aqui tem dinheiro, isso aqui vai se tornar um imã para o mercado voltar para capturar essa liquidez para depois o quê? Subir. Entenderam agora? Ela vai vir buscar isso aqui. Se ela não vier buscar isso aqui, pessoal. Se ela não vier buscar isso aqui e ela fizer isso aqui. E ela fez aqui, ó. Quebrou essa estrutura. Quebrou essa estrutura. Fez outro boss. O que eu faço? Eu vou deixar isso aqui marcar. Eu vou subir para cá esperando ela ainda descer aqui? Não. O que eu vou fazer, pessoal? Quando tem dois boss, depois da liquidez, se ela fizer duas quebras de estrutura seguidas, o que eu faço? Descarto tudo isso aqui. E onde é que agora é meu último topo, meu último fundo? Aqui, ó. Esse aqui é meu último topo, meu último fundo. E esse aqui é meu último topo. Agora eu vou esperar o quê? O mercado descer aqui para continuar o quê? Subindo. Beleza? Quem não entendeu isso aqui, pessoal? Quem não entendeu? Beleza. Todo mundo entendeu isso aí? Então, beleza. Então, boss, quebra de estrutura. Quebra de estrutura significa continuidade. Continuidade do que, pessoal? Da nossa tendência de alta. Beleza? Ou da nossa tendência de baixa. Então, enquanto a gente tiver tendo topos ascendentes e fundos ascendentes, nós estamos numa tendência de alta. Então a gente vai buscar operações compradas ou vendidas? Compradas. Dá para pegar a operação vendida? Dá. Porém, a gente só pega a operação vendida até os 50% da estrutura. O que é até os 50% da estrutura? Se nós temos essa estrutura aqui e o mercado der para a gente a oportunidade, a gente vai pegar essa mitigação. A gente chama isso aqui de mitigação. Até onde? Até aqui, ó. A gente não passa disso. Não passa disso. Você não vai pegar aqui embaixo, porque o mercado pode muito bem bater nos 50% e continuar o quê? Subindo. Então, beleza. O que isso quer dizer? O que isso aqui quer dizer? A gente tem... O que é isso aqui, pessoal? Uma perna de quê? Impulsão. E essa daqui é de quê? Correção. Correção do quê, pessoal? Do preço, né? Então nós temos impulsão e correção. Ou mitigação. Essa mitigação a gente só pega até os 50%. Mas para a gente pegar essa mitigação, nós precisamos também de alguns critérios. Por quê? Por quê? Nós temos aqui a impulsão e a correção. A impulsão e a correção. Lembrando que a impulsão também é assim, né? Só que a impulsão ela é grande e a correção ela é pequena. Né? Vou botar aqui. Aqui, ó. Impulsão, correção. Impulsão, correção. Beleza. Nós precisamos de critérios para poder pegar isso. Por quê? Por quê? E isso aí é uma parte.
Mas por que também? Alguém sabe? Brenda, por que, que nós precisamos de critérios para poder pegar a mitigação? Por quê? Isso, mas isso, isso, mas por que mais? Assim, o critério mais. A fundamentação desse critério é por causa de quê? Não. Vamos lá, vou perguntar para vocês. Olha só. Ou na verdade já vou direto, já vou explicar para vocês. Por que, que nós precisamos do critério que é a confirmação do boss? Por que, que a gente precisa? Sim, mas por quê? Vai, Brenda, termina. Isso. Da reversão, né? Isso. Isso. Beleza? Isso. Isso. Para você ter certeza que a tendência voltou. O que isso quer dizer? Tá aqui, ó. O mercado tá indo aqui, ó. Beleza. Tá indo, tá indo, tá indo. Aí o bonito, Léo Viana, vamos lá. Aí o que que acontece? Ó, não, não, citar o nome de todo mundo aqui, até o do Guilherme. Vamos lá. De todo mundo, até eu também faço. Ó, mercado tá indo, quebrou a estrutura, não quebrou? Ó, boss, quebrou a estrutura. Meu último fundo, meu último topo. Lembrando que a gente não sabe que isso está acontecendo. A gente vai ver isso aí acontecendo. Daqui a pouco eu vou fazer um backtest e vocês vão ver. Quebrou a estrutura, correto? Vamos lá. Tá aí no mercado. Léo, a estrutura vai quebrar o resto da vida para cima? Não. É por isso que a gente erra, porque a gente acha que já tá na hora dela descer. E não tá. Aí o que que acontece? Você olha assim, ó. Eita, essa daqui fez desse tamanho. Um exemplo, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Vou fazer. Aí os traders começam a inventar coisa. Deixa eu ver. Essa daqui, ó. Os traders começam a inventar coisa. Os traders iniciantes. Deixa eu ver aqui, ó. Esse daqui foi mais ou menos esse tamanho. Deixa eu ver essa daqui de impulsão. Ó, essa daqui foi mais ou menos esse tamanho aqui, ó. Eita, tá dando certinho, ó. Ó, essa daqui também foi mais ou menos esse tamanho. Aí você olha aqui, esse daqui também foi mais ou menos esse tamanho. Aí o que acontece? Quando o mercado começa a descer, você fala assim, agora. Aí você pega aqui, ó, posição vendida, coloca aqui atrás, mercado vai descer. Aí o que, que o mercado faz? Sobe mais um pouquinho. Você desgrama, tomei, mas todo. Não, ela vai descer. Aí o mercado faz isso aqui, ó, sobe. Por quê? Porque você não teve a confirmação do boss e do choque. A confirmação do boss. O mercado sobe. Aí você ó, já tomou um stop aqui, ó. Se deu mal. Aí o mercado pega e começa. Agora bem aqui começa a fazer isso aqui, ó. Aí você, agora vai. Aí você já bota aqui, ó. Bota o stopzinho aqui atrás e bota o take lá embaixo aqui, ó, pra pegar no 50%. Aí o mercado faz o quê? Sobe de novo. Você, que desgrama, tomei outro stop. Aí você, não, mas ó, esse daqui agora já passou disso aqui. Não, agora ele vai descer. Aí o mercado começa a fazer isso aqui. Aí você, agora desceu pra caramba. Já vou botar aqui, ó, operação aqui vendida. Vou botar bem aqui que eu vou pegar a descida dele aqui, ó. Aí o mercado faz o quê? Você já tá pagando um pouquinho pra você, aí sobe de novo, faz o quê? Stop não. Você desgrama, vou jogar esse notebook dentro da piscina. Então, não, é o Adeilto que falou, foi? É o Adeilto que falou e foi, Adeilto?
Então, é todo mundo. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Agora vai. Aí quando você vai esperar, o bicho desce. É isso daí que o varejo faz. É isso que o varejo faz. Dá tudo errado. Então, esse é o erro dos traders. Porque, gente, se você está vendo que o mercado está continuando, se você olhar isso aqui num fractal menor, jogar para uns 5 minutos, 1 minuto, olha só o que ele está fazendo, pessoal. Ó, vê aqui, ó, pegou dentro da zona de desconto e foi. Ó, pegou aqui dentro da zona de desconto e foi. Ó, ele só está fazendo uma mitigação, micro mitigações e continua indo. Por que está acontecendo isso? Porque você não soube esperar, não está analisando direito o contexto do mercado e você está virando o quê? Liquidez. Você está virando liquidez. Por quê? Porque o mercado está consumindo o que você tem. Vocês estão entendendo? Isso daqui, ó, é impulsão. Isso daqui é impulsão. O mercado está subindo, ó, impulsão. Por mínimo que ele seja, é impulsão. Aí o que acontece? Por que a gente precisa dos dois critérios? Ó. Aí se você tivesse feito certo, ó, o mercado está subindo, né? Ó, o mercado está subindo. Um exemplo, vou pegar e baixar aqui, pronto. O mercado subiu. Num fractal micro, tá, pessoal? Num fractal menor. Vamos dizer que aqui a gente está no 15 minutos. Lá nos 5 minutos, você vai esperar o mercado fazer isso aqui, ó. Isso. Aí se o mercado fizer essa escada aqui, o que ele fez primeiro aqui, pessoal? Ele criou um fundo, não criou? Aí criou um topo. Esse topo, se ele for mais baixo do que esse, você já está formando o quê? Uma estrutura. Pequena estrutura aqui, ó. Aí o mercado fez o quê? Desceu. Quando ele desce, ele faz primeiro o quê, pessoal? O choque no micro. O que o choque é, pessoal? Mudança de... Ele faz um... Vou até maximizar aqui pra gente ver lá dentro, ó, no micro aqui, ó. Ele fez o que aqui? Um choque. Beleza. Aí ele pega, sobe de novo, vai certinho aqui. Você não entra em operação ainda. Aí ele fez o que aqui agora? Nada, né? Porque ele pode muito bem pegar e fazer isso aqui. Você vai esperar ele fazer o quê? Descer. Quando ele der... Mercado é paciência, tá, pessoal? Mercado é paciência. Aí agora ele faz o quê? Um boss. Quando ele faz esse boss, pessoal, acabou. Aí pronto. Você já tem o choque e o boss, a confirmação que o mercado vai começar a fazer o quê? A mitigação, ainda mais se ele estiver aqui perto. Aí sim, você já faz sua marcação aqui, ó. E espera o mercado subir. Aí o mercado pode fazer o quê, ó? Subir aqui. Nem chegar aqui aos 50% e descer. Você faz o quê? Você arrasta, né? Porque aqui é liquidez, ó. Aqui é liquidez. Aí você pega e, ó, arrasta. Onde é que está a nossa Gold Zone aqui, pessoal? Aqui, ó. Aí o mercado vai fazer isso. E você pode pegar a tua operação até onde, pessoal? Ó, posição vendida, ó. Bota aqui, ó. Stopzinho aqui atrás. Não precisa botar aqui até o último fundo. Você pode botar aqui, ó, até os 50%. Pouca coisa aqui acima dos 50%. Pronto. E o mercado vai fazer o quê? Descer. E você pegou a sua operação aqui, ó, na mitigação. Por quê? Porque você esperou o choque, esperou o boss, tendo essa confirmação aqui, ó, você pegou uma operação saudável. Não precisa de desespero. Tranquilo. Tranquilo, 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 tranquilo. Ah, Gleuton, e se o mercado pegar e descer aqui de uma vez? Pegar aqui, ó, já descer aqui de uma vez, bateu aqui já nos 50%.
Eu marco tudo isso aqui. Não, gente, já bateu nos 50%? Deixa a operação para lá. Por quê? Porque ele pode muito bem só bater aqui nesse 50% e subir. Porque aqui já virou uma estrutura saudável. O certo seria ele fazer o quê? Ele vir até aqui a nossa zona mais líquida, né? Que é essa zona aqui. A nossa zona de ouro. É a zona mais líquida do mercado. O certo seria ele vir aqui. Mas se ele bateu nos 50%, por isso que a gente só pega a operação de mitigação até os 50%. Por quê? Porque ele pode só bater nos 50% e ir embora. Ele pode bater aqui nessa zona aqui, nos 50% dessa zona, né, que a gente chama de Silver Zone. Ou ele pode vir aqui e buscar na zona mais líquida do mercado aqui. Vale a pena ficar tomando stop de graça? Tentando adivinhar onde o mercado vai parar? Não vale. Num fractal menor, quando você está operando fractais menores, você tem que esperar a confirmação do boss. Se você não esperar a confirmação do boss, você vai tomar stop. Por besteira. Vocês conseguiram entender isso? Então nós temos isso aqui na nossa compra, né? Na nossa venda, a mesma coisa. A nossa venda, a mesma coisa. Tá aqui de lado aqui, ó. O mercado tá descendo, ó. Nós temos aqui, ó, o nosso boss. Por que boss? Por que quebra de estrutura, pessoal? Porque esse último topo quebrou esse último fundo. Quebrou. E é uma estrutura saudável? Sim, por quê? Porque ó, ela veio pegar na nossa zona de prêmio. O que a gente procura na nossa zona de prêmio? É compra ou venda? Hã? Isso. Na nossa zona de prêmio, a gente busca venda. Na nossa zona de desconto, por que desconto? Tá barato. A gente faz. Quando tá tudo que tá barato, a gente faz o quê? A gente vende ou a gente compra? Compra. Mas o varejista, ele vende caro e ele vende barato e compra caro. É o que o Adeu tava falando. Você fica vendendo topo e comprando, você fica comprando topo e vendendo fundo. E tá errado. É o contrário. É aí que o institucional manipula o mercado. Então, nós estamos aqui, ó, estrutura saudável dentro da zona de prêmio, meu último fundo, meu último topo, né? O mercado veio, ó, sobe, entrou na nossa zona mais líquida e faz o quê? Aí desce, ó, desce, rompeu aqui o fundo, nós temos o quê? Nosso boss novamente. Aí o mercado pega e faz isso aqui, ó, pessoal. Sobe. Isso aqui é o que, pessoal? O que é isso aqui? Quando ele passa do último topo, nós temos aqui, ó. Esse topo aqui, ó, esse topo é mais baixo do que esse. Então os topos estão o quê? Decrescentes, né? E os fundos estão o quê? Decrescentes. Aí esse topo começa a ficar o quê? Ascendente. E esse fundo aqui quebra esse topo. O que isso aqui é? O que isso aqui é, Thiago? Isso. É uma mudança de... O mercado está começando a mudar de característica. Aí possivelmente ele vai vir fazer o quê? Descer aqui até o nosso 50% aqui, ó. Possivelmente. Para começar o quê? Uma tendência de alta. Quando é num fractal grande, eu preciso esperar a confirmação do boss? Não, por quê?
demora muito mais ou você nunca vai pegar. Nunca vai pegar a operação. É muito difícil, porque imagina você operando num fractal de 4 horas. Imagina os candles 4, 4, 4, 4. Levou um mês para fazer esse topo. Uma semana, 2 semanas. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Deixa eu ver outra coisa aqui para ver com vocês. Beleza, vamos voltar aqui para cá então. Então, nós temos aqui a marcação do nosso último topo e o nosso último fundo. Estamos aqui na nossa zona de desconto. Vamos buscar a nossa zona de prêmio. O que que eu busco aqui, ó, pessoal? No fractal menor, o choque do movimento. Depois que eu tenho o choque do movimento, eu tenho o meu boss. Depois que eu tenho o meu boss, aí sim, pessoal, a confirmação até os 50%. Posição aqui, ó, comprada. Posso jogar aqui ó, até os 50%, ó. Aqui, na verdade. Pronto, tá aqui, ó. Operaçãozinha tranquila, sem estresse. E como ela tá numa tendência de baixa, né? A gente também tem a nossa zona aqui, ó, mais líquida, que está dentro da nossa Gold Zone. E a gente pega operações aqui, ó, dentro da 066, operação vendida. Então, você vai pegar a compra e a... Opa. Você pode pegar a compra e a venda. Fractal menor, pagou 5. Fractal maior, pagou 5. Mesma coisa. E aqui é a mesma coisa, pessoal. Entrou dentro da nossa zona mais líquida, joga para um fractal menor e espera a confirmação. Ó, o mercado foi, ó. Desceu, ó. Entrou lá. Aí fez isso aqui, ó. Primeiro, começa a fazer topos e fundos decrescentes, correto? Ele fez aqui o choque do movimento no fractal menor. Vou ampliar aqui para ficar, ó. Fez o choque do movimento aqui no fractal menor. Fez o boss do movimento no fractal menor. Você pode pegar aqui, ó, marcar. Posição vendida. Depois que ele já entrou aqui, ó, na 66. E aí você pode jogar o que, pessoal? Aí vem as operações que mais pagam no mercado. Pode demorar um pouco, pode acabar tomando stop, porque às vezes você segura o mercado vai voltar, mas aqui são as operações que mais pagam. Olha, ó, 56 vezes o seu risco retorno. Por quê? Porque você pegou uma operação dentro de um fractal micro. Se você esperar os contextos. Claro que acontece do mercado bater aqui na 66, né? Bater de novo na 66, vir aqui bater para depois descer. Mas compensa entrar de novo? Compensa. Você já está nessa zona líquida aqui, ó. E ainda mais se ela bater aqui, ó. Se ela voltar e bater na 7,8. Bateu na 7,8, você espera o choque. Mas espera o choque. Não fica entrando na loucura, não. Espera o choque, espera o boss, a confirmação do boss. Aí sim, você pega a operação vendida. Porque você pega com tranquilidade. Com tranquilidade. Thiago, Michael, vocês estão entendendo esse contexto do mercado? Eu tô tentando assim, pegando os detalhes e tentando resumir o máximo para vocês conseguirem entender. Vamos pro gráfico para facilitar para vocês, ó. Tá numa hora. Cadê? Deixa eu ver aqui, eu quero pegar bem mais ou menos aqui.
ver. Não muito distante, não muito perto. Tá, vou pegar aqui nessa descida onde o mercado começa a descer bem aqui, ó. Um exemplo. Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui, ó. Para não ficar muito longe, porque se eu quiser fazer um backtest depois não vai ficar tão complicado. Ó. Fractal de 1 hora, pessoal. Ó. Nós temos aqui uma praticamente uma lateralização, tá vendo? Ó? Mas o mercado pega e quebra, tá vendo? Ele respeita topo, respeita fundo. No fractal menor a gente ia conseguir ver essas estruturas aqui. Ó. Se eu jogar, não vai, com certeza que não vai no minuto, mas tá aqui. Aí o mercado pega, começa a descer, correto? Vamos esquecer tudo isso aqui para trás. Vou ligar aqui começar do zero aqui, ó. Beleza. Ó. Vou dar play. O mercado está descendo, correto? Ele não deixou pra gente aqui um último topo. Tá deixando um fundo aqui pra gente, correto? Ó, eu vou marcar aqui. Posso marcar zona de prêmio de desconto. Ó, ele deixou um fundo duplo. Se ele deixa um fundo duplo, possivelmente ele vai vir buscar liquidez aqui embaixo, né? Se ele deixasse aqui um... Oi. Quando ele dá dois fundos duplos assim, muitas das vezes ele vem buscar liquidez. Então, ele dá mais um índice pra gente que essa tendência de baixa ela vai continuar. Por quê? Porque normalmente ele busca essa liquidez. E se a gente jogar para um fractal menor, um exemplo, para um 15 minutos aqui, ó, nós, de fato, temos um fundo duplo. Porém, aqui, ó, porém aqui, quando o mercado começa a descer, nós temos o que aqui, pessoal? Tá vendo, ó? Liquidez. E nós temos uma quebrinha de estrutura aqui, ó. E nós temos aqui, aí a gente vai contextualizando o mercado, tá vendo, ó? O equal lows. É isso aqui, ó, vamos contextualizando. Aí o mercado pega, vai e desce. Ele fez 2 boys seguidos até o presente momento? Não, né? Então, já posso marcar minha Fibo. Onde é que é a zona mais líquida? Aqui, ó, dentro da nossa Gold Zone. E onde normalmente nós pegamos operações aqui vendidas. Aqui, ó. Nós podemos marcar 2 operações aqui. Aqui. Ó. E aqui. 2 operações. Cada operação que você vai entrar, você tem que entrar. Sim. Toda operação você entra. Lembrando que a gente não entra com o nosso dinheiro. A gente entra com o dinheiro do banco. A gente não coloca dinheiro próprio aqui. Aqui é tudo operações com dinheiro do banco. Não, a gente usa um gerenciamento de risco. Isso aí eu vou explicar para vocês mais na frente. Mas você pode entrar com o valor que você quiser. Se estiver dentro do seu gerenciamento, não pode fazer loucura. Normalmente a gente entra com 0,2% do valor que a gente tem em caixa. Então vamos lá. Marcou essas 2 zonas aqui, ó. Nós vamos tentar pegar a mitigação também. Então tá aqui no fractal de 1 hora. Fiz aqui a marcação no 15 minutos. E vamos lá, continuando no play. Vamos ver se ele pega lá. Ó, já entrou na operação aqui, ó. Tá vendo? Entrou na operação. O que eu falei para vocês? Quando ele entra na operação aqui, o que eu posso fazer? Marca aqui, ó. Operação. Joga por 1 minuto. Não vai. Vamos jogar por 3 minutos, um exemplo. Tem algum doji aqui, pessoal? Não, doji não, é engolfo.
ainda não, né? Mas o mercado está começando a descer, ó. Até o presente momento, topos o quê? Ascendentes, né? Ó, fundos ascendentes. Esse daqui já deu uma descidinha, mas o topo foi ascendente. Depois continuou com o topo ascendente. Vamos lá, 3 minutos. Tá vendo, ó? Começou a descer os topos, mas vamos lá. Não fez nenhum choque do movimento ainda. Pronto, ó. Olha só. Opa. O que o mercado começou a fazer? Ó, último fundo, último topo, último fundo, último topo, último fundo. Esse fundo, ó, não renovou topo. Tá vendo, ó? Não renovou topo. Ele pega e quebra esse fundo. Nós temos o que aqui, pessoal? Choque da estrutura. Vamos lá. A gente já pode pegar aqui, ó. Marcar, mas nós não vamos entrar. Calma, calma. Então vamos ver se ele vai respeitar. Liquidez, liquidez. Ó, só liquidez por enquanto. Ó, pronto, ó. Vamos pausar aqui. Ele fez aqui um que aqui, pessoal? Um boss. Fractal micro. E aqui tudo é o que? Uma piscina de liquidez. Ó, liquidez. Por quê? Porque não chegou nos 50%. Ele tentou romper aqui, não fez nada e deixa pra gente o quê? Uma piscina de liquidez. Então, vamos ver se ele retesta isso aqui. Mais uma vez. Se ele fizer outro boss, a gente vai descartar tudo e vai entrar na outra, ó. Vamos lá. Assim a gente baixa, né? Vamos baixar. Olá, o que aconteceu, pessoal? Ó, ó, ó. Capturou a liquidez aonde? Dentro da nossa zona mais líquida. Aqui, ó, no 66. Vamos lá. Tem que vir romper esse fundo agora, ó. E é isso, pessoal. O mercado é paciência, paciência. Ó, tá dentro da nossa gold zone aqui, ó, da nossa zona líquida. Ó. Ó, vou pausar aqui. Rompeu ou não rompeu? Rompeu ou não rompeu, pessoal? Rompeu, pronto. Agora sim, ó. Rompeu. Fez o nosso boss. Agora meu último topo é onde, pessoal? Aqui, ó. Meu último topo. Deixa eu passar a fibra aqui de novo. Ó. Meu último topo. Meu último fundo. Agora eu posso fazer uma operação aqui, ó, super líquida. Pode acontecer de estopar? Pode, é muito normal acontecer. Mas você pega uma operação, lembrando que a operação de lá já entrou, você já está positivo. Na operação normal de lá, ela já entrou, você já está positivo. Aí para onde você pode jogar isso aqui, ó? Lá pro último fundo. Essa daqui paga 11, essa daqui paga 7. Não, quando ele entra na operação,
Se você tomar stop, ele sai automaticamente. Se você pegar take, ele sai automaticamente. Vamos ver. Não foi. Ó, ele chegou até os 50%. Não foi. Fez o que, pessoal? Outro boss aqui, ó. Oi? É, ó. Você pode marcar aqui de novo. Marcar aqui de novo. Ó. Aqui. 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 Eu já não marcaria mais, né? Já desceu demais. Aí pode fazer um sweepzão lá em cima, ó. Mas tá aqui, ó. Paga 7, paga 5. Vamos lá. Só tô mostrando pra vocês, ó. Tomei stop ali. Pegou a outra. Ó. Aí essa daqui tá dentro. Ó. Pronto. Take. Pegou um take de 5 e outro take de 5. Tomou um stop. Então, ó, 5 mais 4,99, 5,49 mais 4,99 dá 10. Menos um take, 11. Não, 10. Menos um, 9. Pronto, você saiu com 9 vezes o risco retorno de forma positiva. Sem você ficar fazendo loucura no mercado. Aí beleza. Desceu ou não desceu? Vamos lá jogar pro gráfico de 1 hora de novo aqui, ó. Então você fez a operação aqui. Oi? Não, é porque a gente conta, quando você perde os 200 é porque é uma operação só, é um stop. Entendeu? Então beleza. Vamos aqui, ó. Pegamos esses 2 takes aqui e um stop. Aí beleza. O mercado deixou o topo, fundo. Qual é o nosso último topo aqui, pessoal? Esse aqui, ó. Por quê? Porque ele desceu, voltou para 50% e a partir daqui que jogou o mercado para baixo. Então, vamos lá. Para a gente não confundir, vamos apagar tudo que está aqui atrás. Aqui, ó. Meu último topo. Meu último fundo. Tá aqui. Aí vamos ver o mercado. Ó, continua descendo. Você vai fazendo o quê? Descendo. Agora que ele rompeu aqui, né? Tá vendo? Que é a mudança de característica. Tava subindo, agora tá descendo. Ó, mudança de característica. Lembrando, fractal grande você não precisa ficar esperando, tá? Ó, uma operação. Vamos lá. Ó, aqui. Onde é que é a nossa operação de nossa zona mais líquida, né? Aqui, ó, nossa zona mais líquida. Onde é que nossa operação de venda aqui, ó? Aqui. Nossa outra operação aqui. Vê até onde, pessoal? 50%. Fechou dentro dos 50%? Fechou? Não. Então aqui não é uma estrutura saudável. Então, vamos marcar aqui nosso boss aqui. Vamos esperar ver se o mercado vai deixar outra oportunidade para a gente entrar aqui, ó. Ó, a gente vai arrastar.
A gente arrasta. Então a minha entrada aqui agora é opa. Onde é que é a minha entrada? Aqui. Stopzinho aqui. A minha zona líquida agora é aqui. Né? A minha outra entrada aqui. O stop aqui atrás. Tem aqui, ó. 5. E aqui. 3. Vamos ver. Pronto. 2 boys seguidos. Ó, um boys. 2 boys seguidos. 2 boys seguidos eu descarto o que, pessoal? Tudo isso aqui, né? E a partir de agora, onde é que é meu último topo, meu último fundo? Aqui, ó. Ó. Desceu. Desceu. Quase pegou a operação de entrada aqui, ó. Opa. Position. Desceu de novo. Já que é meu último topo aqui. Meu último fundo. Deixou aqui, ó. Fez uma entrada, fez um boss aqui. Deixou liquidez. Liquidez aqui. Tá, ferro. Olha lá, ó. Teria tomado 2 stops aqui, ó. 2 stops. Pega nada, você perde. Perde 2 daquele lá. Então, ele fez o que aqui agora, pessoal? Choque. Mudança de característica. E agora a gente faz o que? Inverte. Lembrando que nós estamos num fractal de 1 hora. Tá? A gente pode operar isso aqui e a gente deve operar isso em fractais menores. Porque senão leva muito, mas muito tempo para você pegar a operação. Ó. Tá vendo aqui, ó? Vamos ver se ela vai subir. Ó. Na verdade é position aqui long. Stop. Take. Tá vendo? Oi? Sim, tá aí, ó. Outro. Isso. Vocês entenderam, pessoal? Ó, mudança de característica. Mudou de característica, agora é o que? É compra ou venda? Compra. E o mercado fez o que? Take. É isso que eu quero que vocês peguem. É esse. A questão já vai dar 9h30. Já tá o quê? 1 hora e 9 minutos gravando. Já deve estar 60 GB já. Para eu poder postar. Segunda-feira
Eu vou entrar em mais detalhes, a gente vai fazer as mitigações, mas são esses detalhes que eu quero que vocês peguem para vocês não perderem. São esses detalhes, vocês não podem perder esses detalhes. Se vocês perderem esses detalhes, vai fazer toda a diferença para vocês dentro do mercado financeiro. O detalhe de vocês ganharem e o detalhe de vocês perderem. Vocês estão vendo aqui que eu estou contextualizando tudo, mostrando bonitinho. E aí, a gente já aqui, ó, a gente pegou um take aqui, né, de 9 vezes, tomamos 3 stops, ficamos com quanto? 6 vezes positivo, e agora pegamos mais um take de 3 vezes, isso é porque eu nem fiz a mitigação, tá aí ó, 3 vezes, então nós estamos com 12 de take, né? 12 vezes o risco retorno. Isso daqui, utilizando o capital que normalmente a gente utiliza, então seria 200 vezes positivo, tá? 12 são 2.400 vezes o que o dólar tá hoje, 5,40 eu acho, tá? É 12 mil reais, 12.960 reais, entendeu? Isso tomando stop, pegando take. Isso no fractal macro. Isso aqui a gente nem botou nos fractais micros. Então na segunda-feira a gente vai continuar passando isso, vai continuar repassando os pontos, os detalhes, os pontos focos, para vocês pegarem essas operações aí de forma positiva, sem estresse nenhum, sem ficar entregando oportunidade para o mercado. Vocês vão aprender a fazer as operações da forma correta, não ficar tentando adivinhar nem topo nem fundo. Se vocês ficarem tentando adivinhar topo e fundo, não vai dar certo. O mercado não trabalha, não é assim, entendeu? O mercado não é assim. Ó, a gente não sabia que o mercado fez a quebra de estrutura, tá descendo, não é verdade? Ó, ele fez aqui, ó, se a gente jogar pro fractal de 15 minutos aqui, ó, ou podia jogar até pro fractal de 5 minutos, ó. Ó, ele fez aqui, ó, o choque do movimento. Fez o choque do movimento. Aqui foi liquidez. Ó, fez um boss aqui, ó. Ó, não chegou no 50%. Boss. Aí ele faz aqui, ó, outro boss seguido. 2 boss seguidos. Aqui e aqui. Então meu último fundo, meu último topo é esse aqui, ó. Ia tomar stop, isso aqui não ia dar certo não. Ele ia tomar stop porque ele veio pegar a liquidez. Aqui já não daria certo. Mas nesse aqui já daria, ó. Mas ele já fez o boss. Então tá aqui, ó. Ó, você ia tomar um stop aqui, ia poder pegar essa outra operação aqui. Nessa outra operação aqui, ó, tomaria um stop aqui, ó. Aqui ia dar um stop, tá vendo? E aí ia ter essa outra operação aqui, deixa eu deletar isso aqui. Ia ter essa outra operação aqui, até os 50%. Pronto, você ia pegar outra operação. Você ia tomar um stop, 2 stops, ia pegar um take de 5, ia ficar ainda com 3 positivo, até os 50%, ó. Até os 50%. Então o mercado é isso. Tá aqui, ó, você tomaria um stop aqui, porque tomou 2 aqui, ó, ia marcar aqui. O mercado ia dar um stop aqui, 1, 2, 3. Ia sair com 2 positivo, na verdade. Pegaria essa operação aqui, essa operação ia pagar 5 vezes o de risco retorno, ia sair com 2 positivo. 2 de 200 dá $400, mais de 2 mil reais. Entendeu? E uma mitigação. O mercado vai... E outra, entendam, a gente está em guerra. Em guerra, o mercado tá... sai notícia o tempo todo, muda o viés. Aí tá aqui, ó. O mercado tá na tendência de alta, você vai pegar uma compra. Aí o Trump vai lá e faz o negócio, ataca, aí o dólar começa a cair. Aí você fala, vai acabar a guerra, aí o dólar começa a subir. Aí a guerra começa de novo, o dólar cai. Aí você fica, ó, era para ser dessa forma, mas não tá. E a gente tá em crise e o mercado tá pagando. Tá pagando. Entenderam? Certo? Gostaram da aula?
Vamos estar repassando os conceitos, vamos pegar os detalhes, porque os detalhes são fundamentais. Tem muita coisa ainda para passar de detalhe. Mas eu vou gravar, já que terminei de gravar, vou até fechar aqui a aula, vou fechar aqui.